Depois desta última semana com a reunião do Fed, os planos para este final de ano com o mercado cripto mudaram, porque a Altcoin Season ela foi adiada por enquanto. Sim, tanto eu quanto você que estávamos esperando por uma Alt Season agora no final de dezembro ou no início de janeiro, essa Alt Season ela foi adiada. Para quem não sabe, a Alt Season é aquele momento que as altcoins têm altas explosivas, sobem muito mais do que o próprio Bitcoin. E esse tipo de movimento costuma acontecer apenas a cada 4 anos dentro do mercado cripto. Por isso, muita gente espera por esse movimento e continua segurando altcoins esperando por essa explosão. E a grande pergunta que ficou depois dessa reunião é: quando será que a Alt Season ela realmente vai começar? Então, meu objetivo hoje é te explicar tudo isso com base em dados históricos, análises profundas aí sobre o ciclo de mercado para você entender quando que começa uma Alt Season. Então, dupla, se você já sabe que o conteúdo aqui é de qualidade, já deixa o like aí na confiança. Se você ainda não é inscrito no canal, espera até o final do vídeo para ver se faz sentido ou não se inscrever aqui e acompanhar o mercado cripto por este canal. Então eu firmo esse acordo com você até o final deste vídeo. Agora vamos lá. Aqui nós temos um gráfico da dominância do Bitcoin. Esse gráfico, ele basicamente mostra o quanto o Bitcoin está ganhando de valor comparado ao restante do mercado cripto, ou seja, as altcoins. Então, quando nós vemos esse gráfico subindo, isso significa que o Bitcoin está ganhando mais dinheiro, ou seja, está entrando mais valor dentro do Bitcoin e por isso ele vai ganhando mais dominância do que as outras altcoins. Ou também, quando nós estamos em um mercado de baixa, se esse gráfico está em alta, significa que o dinheiro está saindo do mercado cripto de forma mais rápida nas altcoins do que no Bitcoin. Já se o gráfico estivesse em tendência de baixa, em queda, isso significa que as altcoins estão ganhando valor sobre o Bitcoin, ou seja, está entrando mais dinheiro em altcoins do que no próprio Bitcoin. E o que nós queremos ver dentro dessa Alt Season é quando o Bitcoin tem a sua dominância em alta por um certo período de tempo, isso significa que o preço do Bitcoin está subindo dentro do bull market, e aí chega um momento que ele atinge um topo e depois ele começa uma correção. Geralmente é depois que nós temos uma correção maior, nesse gráfico de dominância do Bitcoin, que nós temos a temporada das altcoins, que é quando as altcoins explodem. E por enquanto o gráfico do Bitcoin ele fez um primeiro topo aqui nessa região próximo ali dos 60% de dominância. Ele corrigiu e agora ele teve uma recuperação nessa última semana que as altcoins caíram bastante, o Bitcoin corrigiu também, mas isso mostra que as altcoins corrigiram mais do que o próprio Bitcoin, nessa retomada de alta aqui. Este pode ter sido um falso rompimento, né, porque muita gente acreditava que depois dessa queda já emendaria uma Alt Season, ela não aconteceu, mas o gráfico pode estar apenas fazendo um padrão, onde ele sobe para depois cair mais. Então é isso que eu estou esperando principalmente para janeiro, fevereiro ou março do ano que vem, é que nós vamos ter a Alt Season em algum desses meses. Mas para isso temos que ver essa dominância derretendo. E uma coisa interessante é que geralmente num ciclo de alta, a Alt Season costuma acontecer no mês de janeiro. Mas lembrando que cada ciclo é diferente, não podemos usar como base exatamente o que aconteceu no ciclo anterior para estimar o que pode acontecer neste ciclo. Mas os ciclos dão pistas sobre o que pode acontecer no ciclo atual. Agora, o segundo fator que é muito importante para ter uma Alt Season é sim a alta do Bitcoin, mas tem uma coisa que está totalmente correlacionada com a alta do Bitcoin, que é a liquidez global, ou seja, existe um indicador que se chama M2 Global, que é este daqui. Então temos um gráfico aqui do preço do Bitcoin na parte inferior e na parte superior temos o M2, ou seja, quanto dinheiro tem disponível na economia mundial. Quanto mais dólares estão impressos, mais o Bitcoin se valoriza. Essa é a dinâmica básica aí para vocês entenderem, de forma bem resumida, tá? Então o que é mais interessante é que o M2 ele costuma ser um forte acelerador de alta ou ele pode ser um freio se ele está em queda. Então reparem nestes momentos de alta aqui do M2, depois, algum tempo depois, né, o Bitcoin ele também subiu de forma proporcional ao aumento do M2. Depois, quando a gente entrou nesse período mais lateral, o Bitcoin também estava num período lateral de correção. E agora, né, recentemente o M2 ele disparou, aí o Bitcoin também subiu durante todo este período, só que nos últimos dias, nas últimas semanas, com algumas mudanças que tivemos, o M2 ele começou a enfraquecer e começou a apresentar certa queda nos últimos dias. E também, coincidentemente ou não, nós vimos o Bitcoin tendo essa correção maior. E o que é interessante dentro do gráfico do M2 é que geralmente o Bitcoin ele tem um movimento um pouco atrasado. Quando o M2 ele começa a subir forte, o Bitcoin leva algumas semanas depois para começar a subir forte. Aí quando o M2 cai também ele leva algumas semanas para cair. Então por isso que no último vídeo eu falei que a gente tem que ficar atento a esse movimento do Bitcoin. Ele já apresentou uma correção que chegou até 92 mil, mas ele ainda pode se recuperar até os 100, 102 mil para depois cair um pouco mais até os 85, talvez 80 e ficar mais lateral, ficar um longo período lateral aqui, ó. E um dos fatores para isso é o próprio M2. Então é uma coisa que temos que ficar muito
atentos neste período. E por que isso daqui é importante para a out-season? Porque basicamente quando o Bitcoin ele está em tendência de alta, crescendo o seu valor e tem mais dinheiro na economia, esse dinheiro também acaba fluindo para as altcoins e parte do lucro do pessoal aqui que ganhou dinheiro com Bitcoin também costuma fluir para altcoins, e isso daqui contribui muito para uma out-season explosiva. Então a out-season ela costuma acontecer quando nós temos essas altas explosivas dentro do balanço do Fed. Isso também mostra que está tendo maior liquidez aí na economia, principalmente aqui a economia americana, né? O M2 ele mede de forma global, que também é importante para a alta do Bitcoin, mas o balanço do Fed também é mega importante para a alta do Bitcoin e também para a out-season. Então é neste período aqui que costumamos ter as maiores altas dentro do mercado de altcoins. É quando o balanço do Fed ele está subindo bastante. E repare que depois que ele chegou neste topo, o balanço do Fed ele vem reduzindo e caindo cada vez mais porque os juros estavam altos nos Estados Unidos e ainda os juros estão controlando esse balanço, né? Estão fazendo o balanço do Fed diminuir cada vez mais. Só que vai chegar um momento que esse balanço vai se estabilizar e hora ou outra ele vai voltar a subir, porque eles precisam desse balanço subindo para estimular a economia e para a economia girar e continuar em crescimento. Então essa queda do balanço é mais um motivo para a gente ainda não ter visto nenhuma out-season mais forte. Outro fator que é muito importante para acontecer a out-season, vocês viram que as altcoins dependem muito do Bitcoin, é ou o Bitcoin ele tem o seu preço subindo, ou o Bitcoin ele lateraliza em alguma região de topo e ele não tem grandes correções. Então, nesses períodos de lateralização em alguma região, ou seja, o preço fica meio estável ali, sei lá, em 100 mil, 108 mil, preço que for, e ele não cai tanto assim, nestes períodos também podemos ter out-season. Então, se nós puxarmos aqui um gráfico histórico, né, quando nós tivemos as out-seasons mais fortes, repare que a dominância do Bitcoin estava caindo nesses períodos aqui e o valor de mercado das altcoins estava subindo bastante. Então, estava lá embaixo, né, valendo muito pouco as altcoins, e nessa faixa de preço que elas tiveram a maior explosão. Isso foi no primeiro ciclo que tivemos a out-season mais forte, lá próximo de 2017 e 2018. Depois, a outra out-season que tivemos muito forte também foi de 2020, 21 e 22. Então, todo esse período aqui foi uma out-season muito forte. E repare a mesma coisa, né? A dominância do Bitcoin derretendo. E nestes períodos aqui, o Bitcoin ele estava lateralizado em muitas vezes. Ou seja, ele chegou lá nos 60 mil dólares mais ou menos, ficou lateralizado por várias e várias semanas. Enquanto ele lateralizava e não caía, as altcoins explodiam. Então, geralmente, a out-season acontece nesses dois cenários. Ou o Bitcoin está subindo e as altcoins sobem mais forte, por isso a dominância do Bitcoin cai. Ou o Bitcoin está lateral e as altcoins estão ganhando muito valor, porque o dinheiro está migrando do Bitcoin para as altcoins. No ciclo atual até experimentamos algumas vezes isso, né? Mas ainda não foi aquela out-season mais explosiva. Para ser explosiva de fato, precisa imprimir dinheiro, precisamos aumentar a liquidez global. Então ainda a alta das altcoins foi branda, eu diria. No passado, outro indicador de out-season muito forte foi a valorização do próprio Ethereum, que é a segunda maior cripto e a maior altcoin do mercado. Então, se vocês olharem aqui a primeira grande out-season, repare que nesse gráfico do Ethereum contra o Bitcoin, ele disparou nesse ciclo e aqui nós tivemos uma grande out-season. Então foi nessa hora que o Ethereum ele se valorizou frente ao Bitcoin que a out-season aconteceu. Depois teve esse segundo período de out-season, né, onde o Ethereum ele disparou novamente contra o Bitcoin e desde então ele ficou aí alguns anos perdendo valor por muito tempo, aí depois ele voltou a ganhar valor sobre o Bitcoin só em 2021. Então o Ethereum ele costuma ter esses ciclos, né? Quando ele está no ciclo de alta, ele sobe muito mais do que o Bitcoin nesse período de out-season. E aí ele também dá o start out. Só que depois que entramos em bear market, o Ethereum ele perde muito valor contra o Bitcoin e costuma ficar vários anos perdendo valor contra o Bitcoin. Então aqui no final de 2017 até 2021, ele ficou praticamente 3 anos perdendo valor contra o Bitcoin. Aí tivemos outra out-season, explosão do Ethereum contra o Bitcoin. Aí mais uma vez, ele já está há 3 anos perdendo valor contra o Bitcoin. E se nós olharmos no curtíssimo prazo, eu já falei isso para os alunos, falei para os membros, né? O Ethereum ele fez fundo contra o Bitcoin e quando ele forma um fundo, né? Ele pode até se recuperar um pouco, formar um segundo fundo e depois aí sim ele explode e começa a out-season. Então um ponto positivo sobre isso daqui é que o Ethereum aparentemente já fez o fundo verdadeiro contra o Bitcoin, ou seja, ele não vai cair mais, ele não vai continuar desvalorizando, ele pode ficar mais lateral,
mas hora ou outra o mercado vai comprar mais Ethereum do que Bitcoin e aí podemos ter o start da alt season. Agora um estudo interessante que pega uma parte de ciclos de mercado é este daqui do CoinGecko. Ele mostra basicamente que os maiores rallies do mercado cripto, ou seja, as maiores altas no mercado em um curto espaço de tempo, costumam acontecer pós-Natal. Então esse estudo ele pega desde 2014 até 2023. Ele mede, né, como foi o rally de alta do mercado cripto antes do Natal, ou seja, pré-Christmas, que é esse roxo, no mês de dezembro, né, que seria esse verde-limão, e depois o período pós-Christmas, ou seja, pós-Natal. Repare que as altas mais fortes, né, excluindo o mês inteiro de dezembro, ou seja, olhando apenas pelo período pré-Natal, seria 19 de dezembro até 25 de dezembro, e o pós-Natal, que seria de 27 de dezembro até 2 de janeiro, o pós-Natal costuma entregar as maiores altas, né, que seriam essas barras verdes. Então aqui consistentemente nós temos altas mais fortes do que o período pré-Natal. Então aqui o rally pós-Natal costuma ser mais forte do que o rally pré-Natal, né? Se a gente tivesse uma alta antes do Natal, que não vai acontecer uma alta tão forte, né, nesse momento. Entre 27 de dezembro e 2 de janeiro, nós costumamos ter altas maiores. Esse outro estudo também aponta, né, agora usando o S&P 500, que para quem não sabe, é o índice da Bolsa de Valores americana, que tem uma alta correlação com o Bitcoin, com altas e baixas do Bitcoin. Geralmente, quando o S&P 500 está em alta e fazendo topo histórico, o Bitcoin, hora ou outra, também vai entrar numa tendência de alta e formar um topo histórico. Eu até tinha falado isso quando o Bitcoin estava lá em 50 e poucos mil dólares, que o S&P 500 estava em topo e o Bitcoin tinha um desconto aí de praticamente 20%, porque ele ainda não havia recuperado o topo que ele perdeu lá dos 74 mil. Então é interessante olhar isso daqui também, que geralmente desde 1950 até 2023, né, que compreende esse estudo, as maiores rentabilidades no mercado costumam ser no final do ano e também no início do ano. E o que é interessante nesse estudo é que geralmente entre os dias 9 e 15 do mês de dezembro nós temos uma correção no mercado, e dos dias 16 até o dia 31 de dezembro, o mercado ele tende a se recuperar. Será que isso vai acontecer agora com cripto? Temos que deixar o mercado andar. Mas já deixa aí no comentário a sua opinião. Quando que nós vamos voltar ao topo histórico e renovar máximas do Bitcoin? Seria no mês de janeiro ou só fevereiro e março que nós vamos recuperar topos históricos e formar novos topos no Bitcoin? Um indicador que é muito bom de acompanhar o ciclo do mercado para tentar identificar o topo do ciclo ou fundos de ciclo é o MVRV. Então esse indicador ele segue uma lei que se chama Lei dos Rendimentos Decrescentes. Você não precisa entender de forma aprofundada, mas basicamente a gente vai ler o gráfico da seguinte maneira. Na linha preta nós temos o preço do Bitcoin ao longo da história. Essa linha rosa aqui, já essa outra linha rosa é o indicador MVRV. Quando o indicador ele forma um topo, ele está lá em cima, geralmente o Bitcoin está caro e também está formando o topo. Então repare aqui no primeiro ciclo de 2014. Aqui o Bitcoin ele formou um topo. Então repare aqui entre o ciclo de 2012 e 2014. O Bitcoin lá no preço, né, na linha preta, ele formou o topo e aqui ele formou seu segundo topo do ciclo. E repare o MVRV como ele estava alto nessas faixas de preço. Já neste segundo ciclo entre 2016 e 2018, quando o Bitcoin fez um outro topo histórico, né, de ciclo de alta, ele atingiu aqui e o MVRV ele chegou no topo nesta região aqui. Uma coisa bem interessante traçado por essa linha preta é que existe uma tendência do MVRV a cada ciclo ele formar um topo mais baixo do que os anteriores. Então neste ciclo o topo foi lá em cima no MVRV, aí é traçado uma linha. Aqui ele fez outro topo, né, no outro ciclo. No ciclo de 2020, 2022, o preço do Bitcoin, quando ele chegou lá nos 64, depois 69 mil dólares no seu segundo topo, o MVRV também fez um topo mais baixo. Então a tendência neste ciclo atual é do topo do ciclo ser ali próximo dos 3 pontos dentro do MVRV. E isso basicamente quer dizer que a gente ainda não chegou no topo do ciclo de acordo com este indicador. Ainda tem espaço para o Bitcoin subir mais, aí o MVRV, quando ele chegar nessa região, a chance é alta de estar no topo do ciclo atual. Então o Bitcoin ainda tem espaço para subir mais até formar topo e geralmente quando ele está próximo de formar topo nós temos também uma alt season bem forte. Por isso que esse indicador é bom de acompanhar para quem quer especular uma alt season. Quanto mais próximo estivermos aqui dos 3 pontos, maior a chance de ter uma alt season. O segundo fator que eu diria que é o mais preocupante assim para uma alt season nesse curtíssimo prazo, mas lembrando que tudo isso pode mudar daqui a algumas semanas, mas é o DXY. Esse indicador, ele basicamente mostra se o dólar está caro ou barato frente a uma cesta de moedas do mundo inteiro. Então, quando nós temos o DXY subindo, isso significa que o dólar está se valorizando contra uma cesta de moedas do mundo inteiro
E isso também afeta o preço de altcoins e do Bitcoin. Porque o Bitcoin e as altcoins eles têm uma correlação inversa ao dólar. Geralmente quando o dólar está se desvalorizando, ou seja, geralmente estão imprimindo muitos dólares na economia, lembra a lei da oferta e demanda, quando tem muitos dólares circulando, a tendência do preço da moeda cair. Quando isso acontece, o Bitcoin se valoriza e também é favorável para as altcoins que depois valorizam também. Já quando o dólar está subindo, igual o que aconteceu nas últimas semanas, né? Ele formou um fundo aqui e entrou dentro de um canal de alta, que é preocupante, esse canal de curto prazo de alta do dólar. Isso é um freio para o Bitcoin. Então a demanda está muito alta para o Bitcoin, isso não trouxe grandes correções para o preço. Na verdade, o Bitcoin ainda conseguiu subir mesmo com essa alta do dólar, mas isso com certeza está freando o Bitcoin e a alta das altcoins. O que eu gostaria de ver era um enfraquecimento do dólar nas próximas semanas e depois com este gráfico voltando a cair, voltando para esse canal lateral onde ele tende a buscar ali mais ou menos a região dos 100 pontos pelo menos. Então é isso que nós queremos ver. Na última alt-season que tivemos, esse gráfico do dólar ele derreteu também, porque teve muita impressão de dinheiro de 2020 até 2022 mais ou menos. Então esse daqui inclusive foi um dos principais fatores, né, que ajudaram a adiar essa alt-season. Mas apesar disso, vale muito a pena ficar de olho em tudo isso que eu mostrei nas próximas semanas, porque a qualquer momento ainda podemos ter a alt-season. Eu acredito que ela ficou reservada para o ano que vem. Antes eu tinha falado, né, que poderia ser agora na metade de dezembro, mas ela foi adiada, mas ainda assim a gente tem espaço para acontecer uma alt-season ano que vem. Apesar disso, você ganha mais tempo para se preparar para esse movimento, poder comprar algumas altcoins em carteira mais baratas. Lembrando, né, sempre tem um gerenciamento de risco para você não ficar muito exposto em altcoins, porque caso não venha alt-season, venha um bear market antes disso, você não vai perder grande parte do seu patrimônio. Mas agora, dupla, são cenas dos próximos capítulos do que vai acontecer aí com a macro que vai afetar cripto no micro. E olha só, para vocês que estão me perguntando, né, do RCC, quando que abre? Eu quero entrar no RCC. Eu vou abrir as vagas no dia 8 de janeiro. Nesse mesmo dia eu vou fazer um evento gratuito para quem quiser assistir, onde eu vou dar uma aula sobre cripto, como se posicionar no mercado, o que você tem que fazer neste momento. Também vou dar algumas dicas sobre o que você pode fazer com algumas altcoins que você quer levar por mais tempo, né, com rendimentos através do DeFi. E aí logo em seguida abrirei as vagas para o RCC. Esse é um treinamento específico de cripto, onde eu abordo do básico até a parte mais avançada em DeFi. E no treinamento eu sou basicamente um guia que vai te auxiliar da melhor forma possível a chegar no seu objetivo final com cripto. Então no treinamento você tem sim aulas gravadas, mas aquilo que eu acho mais importante são nossos encontros ao vivo que acontecem todas as semanas. Então são 2 encontros por semana e o treinamento ele é estruturado em 7 semanas, ou seja, na primeira semana você tem acesso aos módulos 1 e 2 que tem uma sequência de aulas gravadas, aí logo em seguida já temos o primeiro encontro Tira Dúvidas, para a gente tirar dúvidas desse módulo mais básico e dar sequência ao treinamento. Aí logo em seguida já vamos ter a live de atualização, né? O que estamos comprando, o que estamos vendendo, como estamos se posicionando frente ao cenário atual. E nessa live também vocês vão poder tirar algumas dúvidas relacionadas ao que eu estou mostrando. Nessas lives aí de atualização nós temos alunos de outras turmas, né? Os veteranos de vocês que vão entrar na próxima turma do RCC que já passaram pelas 7 semanas e também ajudam bastante dentro da nossa comunidade do WhatsApp. Nós temos uma comunidade bem forte lá dentro, onde muitos alunos que são mais experientes ajudam outros e eu e meu time também estamos lá dentro do grupo ajudando vocês da melhor forma possível. Então esse é um treinamento muito bem avaliado pelas turmas, justamente porque damos segurança para os alunos, eles não ficam aí sem suporte, tem o acolhimento lá dentro da nossa comunidade do WhatsApp e vocês têm acesso a esses encontros semanais aí ao vivo que também ajudam bastante. Então não é só um cursinho gravado, na verdade é muito mais do que isso. É um ecossistema inteiro educacional voltado a cripto. Se você quiser entrar nessa próxima turma, tem um link abaixo da lista de espera e também do site que você pode tirar mais dúvidas do que você terá ou não dentro do treinamento. Mas o que eu falei aqui é apenas a ponta do iceberg. Por isso eu te espero dentro da próxima turma do RCC. Agora, dupla, você que ficou até o final e não era inscrito no canal, se inscreve aí no canal para você continuar recebendo conteúdos aí de cripto e saber lidar com cripto da melhor forma possível. Tem muita desinformação por aí, tem muita gente vendendo sonhos. Eu quero tentar trazer o conteúdo utilizando apenas dados e também análises aí técnicas e também análise fundamentalista sem colocar tanta emoção assim. É claro que é muito difícil, mas eu espero estar fazendo isso para te ajudar da melhor forma possível. Vou deixar aqui do lado aquele vídeo sobre montar uma carteira de cripto que pode te ajudar. Então eu te espero lá o mais breve possível. Até lá. Até mais!